livro, né? Uau. Leitura de uma página, leitura de um parágrafo e explicar. Tá. Essa é a No sua livro aula número quanto? 5. E no livro você pediu palavras 1 da direita para a esquerda, palavras 2 da Digo no esquerda para livro assim que você escolheu para ler. esse aqui, o Clube das 5 da manhã. Certo. E aí você leu como, Lei? Parágrafo por parágrafo também? Parágrafo por parágrafo. Uhum. Ok. Você tem um marcador de página? Tem o seu até. Aqui é legal porque é grande, né? Não tem como perder, né? Uhum. Ok. Eu tenho aqui um exemplo do livro do Paulo, né? Que é o livro do coach. Aham. E aí você estava lendo como? Parágrafo, explica, marcava, fechava o livro, ia mais um parágrafo, marcava, fechava o livro, explicava, era assim? Eu estava lendo em 15 minutos, parágrafo por parágrafo. Isso. E Parágrafo mas e explica. explicando em voz alta, né? Exato. Aham. Parágrafo por parágrafo. Tá. Aí essa aula sua mesmo é a aula número 5. 5. Caramba. Você já está lendo quantas palavras por minuto? O último teste que você fez deu 547, com 540. 58%. O último teste que a gente fez faz quanto tempo? Foi na última sexta-feira. Tá, então eu vou segurar um pouquinho essa ferramenta que eu ia lhe passar, Aham. tá? E nos módulos do caderno de exercício, você estava fazendo em qual caderno? O vermelho, né? O vermelho, No palavras 1 vermelho. da direita para a esquerda, palavras 2 Tá da dando esquerda, palavras ou no duplas palavras? palavras 1 Palavra de 1 a 10, não é isso? e 1 a 10, isso. O 1 Aí você você mandou para lia, esquerda, direita, monossílaba, dissílaba, etc. Assim? isso. E zigue-zague, né? Do 3 ao 10. Zigue-zague. Tá, então você vai pegar palavras e números. Palavras e Palavras e números. números. Tá, você já deve ter visto em alguma live, em alguma aula, o objetivo de se ler palavras misturadas com números. Isso, né? É um exercício que parece ser uma coisa assim meio criada, sem sentido, né? Então Uhum. você tem uma palavra, uma dezena, uma palavra, uma dezena, aí depois vai ficando mais difícil, né? Você tem uma palavra, uma centena, palavra maior, né? Uma Uhum. palavra, uma centena. No 3 você já tem uma palavra e um milhar, né? Uhum. Então, qual o objetivo de fazer isso aqui? Para ler a figura da letra, né? A letra como uma Não, figura. Não? não, esse é o palavras distorcidas, né? Ah, sim. Esse exercício aí ele tem por objetivo, ele tem por finalidade Uhum. reduzir e educar a sua voz mental e até para quem tem a vocalização, que é aquela coisa de ficar resmungando o assunto, o texto, certo? Eu, às vezes, começo a mexer a língua. A Tento não. língua, né? Ok. Você já faz o exercício de aquecimento ocular também? Tô fazendo parte da sua live de sábado. Que É você isso, passou. nas lives. É importante. As lives a gente passa coisas que não passa nas aulas particulares, né? Aham. Tá bom, Andressa. Então, bacana. Eu quero saber o seguinte: você consegue ligar teu metrônomo aí no 30? Sim. Tá. Esse exercício aí é para educar a voz mental. Por quê? Porque se você tem o hábito de vocalizar, se você tem o hábito de subvocalizar, a tendência é que você repita, né, os números na mente. Então, você Uhum. estava acostumado no Palavras a ler 4 colunas, 4 palavras em cada coluna. Se Aham. você lê uma palavra, como café, 59 ou 59, né, melão, 82 ou 82, ao invés de 4, tem 6. É, verdade. Então, se você vocaliza quando tiver 3, aí você vai ler lá, né, mamão 482 ou 482, né, Uhum. bacia 784 ou 784. Ao invés de 4, você vai estar lendo
né? 3, 6, 7, 8. Ah, sim. Se tiver milhares, piorou, né? Então, você lê, né? Papelão, né? 4287 ou 4287 ou 4287. Ao invés de 4, você vai estar lendo 10. Ah, sim. Então, quem pega esse exercício para treinar e não tem essa orientação que estou te passando agora, Uhum. ele chega na próxima aula e fala assim, professor, eu tive que diminuir drasticamente o metrônomo. Mas não é porque o exercício é mais difícil, é porque ele está vocalizando. Ah, Então, entenda, se você pegar o fio da meada, é um exercício de, como é que se diz assim, de negociação com o inconsciente, o hemisfério direito, né? Se você parar de vocalizar os números, você também para de vocalizar as palavras. Então, você consegue perfeitamente olhar uma placa de trânsito, ver um número lá, por exemplo, placas de velocidade, né, placa de distância, né, para cidades. Você já pegou uma BR e toda hora que passava uma placa, né, dizendo o nome das cidades e os quilômetros que faltam, uhum. então você bate o olho, você já sabe, né? Então, uma comum aqui de Brasília é a de Salvador, né? Então, você bate o olho, tá lá, né? 2020 quilômetros. Você não fala na mente Salvador, 2020 quilômetros. Você fotografa a ideia, não é assim? Sim. O exemplo melhor é preço de supermercado, não é isso? Uhum. Lembra do exemplo que você vai nas prateleiras e tem lá dezenas, centenas de produtos e preços? Sim. Já pensou se para ficar entendendo aqueles preços eu precisasse ficar verbalizando ou mentalizando quanto custa cada item? Uhum. Tá, então a ideia é você tentar passar o olho com o metrônomo, cada toque é uma linha, quando não dá tempo eu vou para a linha de baixo, tá? Uhum. Sem vocalizar, né, verbalizar, né, resmungar ou vocalizar. Tá. Subvocalizar, aliás, né? Ou com voz mental. Então, você vai fazer uma vez, pedir 30, né? Aham. Eu acho que você vai achar devagar, mas só para você conhecer o exercício. Tá. Valendo. Ok. Ok. Tá. Então, você achou que a velocidade dá para aumentar? Bom, é isso aqui mesmo, ou Dá para tinha que aumentar. diminuir? Dá para Dá para aumentar. aumentar. Uhum. Então, observe que o próximo é mais difícil. Ao invés de dezenas, tem centenas, e as Sim. palavras também são maiores, né? Sim. Tá, então você vai manter. Não, manter não, vamos aumentar para 35, Tá. né? Vamos aumentar para 35 e você vai ler de trás para frente. Então, ao invés de ler da esquerda para a direita, você vai ler, você já sabe como é que funciona, né? Como Uhum. se fosse árabe, né? No árabe se lê de trás para frente, é o contrário do ocidental. Então, pode começar no 35. Tá bom. Valendo. Agora começa a cantar em voz alta. Ó. Atirei o pau no gato. Tô, não morreu. Eu tô na chica, de mirro, se, do mirro que o gato deu. Continua lendo sem cantar até terminar. Ok. Bom, o exercício vocal também é para poder mandar embora a subvocalização. Por que quando eu leio cantando, eu subvocalizo? Aliás, eu paro de subvocalizar, o contrário, claro.
Você começa a focar mais. Não, porque não dá para eu ficar, tirei jornal, mais o 84, não, melancia, Dona Chica 89, né? Uhum. Ou eu canto, ou eu vocalizo, ou subvocalizo, certo? Ok. Tá. E o legal é que isso remete o seu inconsciente à sua infância. Ah, é. Foi lá que você adquiriu o vício da subvocalização. Ah, Tá um certo? processo. Uhum. Tá bom. Então você agora vai pegar o número 3. E o 3 já é em zigue-zague, né? Então Ah, você tá. tem, olha aí, ó, costela, trissílabas, né? Uhum. 1234, vinagre, Vinagre. 6583. Vou manter no 35, aumenta para 40, O tempo 35? manter, né? Uhum. O zigue-zague você lembra como é que é? Você vem tec, lê uma linha, tec vem na linha de baixo, aí por assim por diante, certo? Ok. Tá, o legal do zigue-zague, né? É que quando você vai, você usa o hemisfério esquerdo. Então ele já está aprendendo a fazer diferente, fotografar como se fosse japonês, parar de subvocalizar quando vê o número ou quando canta. Quando você volta, né, o seu lado direito é que lê, você já bate aqui no meio da palavra, não é isso? Uhum. Uhum. E ao mesmo tempo, né, você começa a negociar pelo corpo caloso, que é uma estrutura que liga o lado direito ao lado esquerdo do cérebro, ele fica no meio. Aí você começa a ler com os dois lados do cérebro. Uou. E nisso você melhora a compreensão inconscientemente. Tem muito neurociência, tá? Não Tá. dá para explicar tudo assim na aula, senão você, ao invés de treinar, fica só na teoria. Mas isso aqui tem muita teoria. Aí no livro tem a teoria. Você já leu o capítulo 2 lá? Ou você Não, não ainda não. adquiriu ainda o livro? Ainda não, David. Mas Ah, eu vou. mas logo, logo. Tá? Aí lá no livro eu ponho a teoria toda direitinho, tá? Então, legal. Aí você vai fazer esse treinamento aqui no zigue-zague, ainda no 35. Valendo. Um elefante incomoda Incomoda muito. muita gente. Dois Dois elefantes, elefantes incomoda muito mais. Três três elefantes elefantes, incomoda muita gente. quatro Quatro elefantes, elefantes incomoda muito mais. Cinco seis, elefantes incomoda muita gente. sete. Elefante incomoda muito mais. Acabou, né? Acabou. Você achou assim, ó, sendo um muito fácil, 10 muito difícil, nessa escala, quanto é que você dá? Sendo difícil, acho que uns 7. Nossa, então foi razoavelmente difícil fazer esse, né? Uhum. O número 4 e o número 5 é mais legal. Quando eu falo legal, quero dizer mais difícil, né? Por quê? Porque você tem lá, ó, novo, né? Uhum. 5.262, espera 516. Então, 0249, Canela 01, Viveiro, Salto, ou seja, tem dezenas, centenas e milhares. Ah, tá. Tudo E no junto. número 5, você tem palavras de sílabas, trissílabas, polissílabas, dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares. Uhum. Correto? Sim. É o mais legal de todos. Ah, tá. Então, você vai fazer o número 3, aí você já sabe que é da esquerda para a direita, ok? O Não é 3, assim? Esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda. zigue-zague. Aham. Esquerda, direita, e no 5, direita, esquerda. Como você vai ter que treinar 10 minutos por dia, você volta para a folha 1, né? Então, se no 5 você voltava, no 1 você vai. No 2 você volta, no 3 é zigue-zague. Ou, se você, como fez o 1 indo, você já faz o número 1 voltando. Entendeu ou não? Peraí, recapitulando. Do Número 1. 1 é indo, 2 é voltando, 3 é zigue-zague. Não tem que mudar de movimento? Aham, sim. O 4 é indo, o 5 não é voltando? Ah, sim.
o certo era voltar para o 1 indo, mas como eu fiz o 1 indo, eu posso fazer o 1 voltando, Tá. para ficar Direito para diferente. esquerda. Aí no 2 eu vou, no 3 eu faço o zigue-zague, para poder ficar mudando os movimentos, não repetir na mesma folha. Uma outra coisa que você pode se arriscar, que também diminui a voz mental, é ler de cabeça para baixo. Ah, tá. Ficou difícil, não ficou, Ederson? Ficou. Ederson, né? Ederson, toda vez eu... Isso. Na live eu falei direito seu nome aí. É porque eu conheço um Ederson, ele é de uma igreja, né? Pastor da igreja, e é muito conhecido nosso. Ah, Então vamos lá, você vai ler o número 3, né? 3 não, 4, né? 4 agora? 4. Da esquerda para a direita. Capricha aí. Tá. Vamos manter o 35? Será que tem que baixar para o 30? Eu vou Ou aumentar um dá para pouco aumentar ainda. para o 40? Vou aumentar para 40. Caramba, sei. Então agora, esse é mais difícil, tá? É? Por incrível que pareça, quando os números mudam de tamanho, é mais difícil do que quando eles estão estáveis, mesmo sendo milhares. Então Tá. pode Deixar aumentar o para 35, 40. então. Pois é, melhor o 35 aí, que de repente pode dar zebra, né? Mas se der zebra, como se diz aí no ditado comum, né? Se você estiver lendo, não leu as 4, leu 3, é só ir para a linha de baixo. Tenta ler 4, tá? É até um ponto desafiador. Vamos pôr no 40, vai que dá certo. Tá. O 4, esquerda para direita, né? Esquerda para direita. Tanto faz, mas como a gente fez o outro em zigue-zague, a gente vai mudar nesse, tá? Tá. Uhum. Valendo. Só os pares até o 20. 2, 4, 6, 6, 8, 10, 12, 12. 14, 16, 18, 20, Continua sem 22. contar. Não, até o 20, continua, termina sem contar. Beleza. Isso, vamos ler o próximo de trás para frente. Essa ficou a melhor aula sobre subvocalização, viu, Ederson? Eu vou até pedir para editar essa aqui, viu? Nós Tá. vamos ler os 5 de trás para frente, certo? Tá, tô Cuidado lendo. que esse é mais difícil, tá É, bem? Vamos baixar para realmente. 35? Baixando. Você vai entender por quê, tá? Tá. 1, 10, 2, 2, 9, 9, 3, 8, 8, 4, 4, 7, 5, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 7, 7, 4, 4, 8, 8, 3. 2, 3, 9, 1, Ok. 2, 10, 1, né? Ok, Esse realmente. esse você acaba confundindo, né? Nossa. Se não focar, né? Uhum. Ok. Aí você foi até o 5, quer ver, só para fechar, tenta fazer o número 1, que é mais fácil, de cabeça para baixo. Você vai continuar lendo da esquerda para a direita, de cima para baixo, só que a apostila está invertida. Invertida. Duplas palavras e números 1, certo? Uhum. Então, nesse você não canta, não conta, porque ele é mais difícil. Está no 35, né? Uhum. Ok. Legal Bom, esse. vai ser uma diversão essa semana, hein? Então, eu falo assim, é irônico, né, esse negócio. Você vai se divertir a beça nesse exercício, tá? E continua fazendo 10 a 15 minutos, lendo e explicando parágrafos em voz alta. A leitura nunca é em voz alta, só o parágrafo, né? Tá. Para que é o exercício de ler e explicar em voz alta, Alisson? Para retenção de Trabalhar a ler, né? compreensão A automática e compreensão. retenção.
Compreensão é quando eu leio, retenção é o que ficou depois. Ah,